Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, 36. Aleluia. Capítulo 8, versículo 36 da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glorificado, exaltado para sempre seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Meus amados irmãos, realmente estilei a palavra do nosso Deus, e aqui fala de algo toda a Bíblia é importante, evidentemente, mas devemos sempre estar refletindo, sobre a nossa verdadeira situação diante do Senhor. E aqui, na palavra de Deus, a gente vai perceber algo muito interessante, que Jesus ele começa mostrando porque o que acontece? Os judeus, eles eram assim, muito apegados à questão das leis e diziam que era filho de Abraão. Então a conversa deles era essa. E Jesus era rejeitado por causa disso. Então Jesus começa a fazer um discurso mostrando para eles, na verdade, o que é uma verdadeira libertação. Ou seja, não adianta, por exemplo, eu ser cristão e o meu filho não ser cristão. Não adianta eu fazer a vontade de Deus e o meu filho ou minha filha não fazer a vontade de Deus. Então Jesus, ele no versículo 31, no capítulo 8, diz assim, olha: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então ele estava falando aqui para um grupo, de pessoas que realmente acreditavam que ele é o Cristo, que ele era o Salvador. Então o que ele coloca aqui, por exemplo, se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, não bastava apenas ouvir a palavra de Deus. E esse é o primeiro conselho, que o Senhor coloca, que é permanecer na palavra dele. Mas o que seria permanecer? Perdão. O que seria permanecer na palavra? Aí mesmo em João, no capítulo 15, no versículo 7, diz assim: se vós estiveres em mim, se a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Então isso, na verdade, é o que significa quando ele fala: se vós permanecerem na minha palavra, aí sim vocês serão livres. Não tem como alguém, amados, obter uma libertação se não for pela palavra de Deus. Não tem como alguém receber uma libertação se não for através da Bíblia Sagrada. E na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Ou seja, a palavra que liberta, é a palavra que trata. Oh, aleluia! E o primeiro conselho é esse, que ele deixa bem claro. E também tem o segundo conselho, e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade aqui, irmãos, é a profundidade da palavra de Cristo.
A verdade aqui é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. É a palavra que, aleluia, que vem ao nosso encontro de acordo com as nossas necessidades. E eu não estou falando de necessidade material, estou aqui falando de necessidade espiritual. Por isso que o segundo conselho foi esse. Mas acontece que havia uma resistência de alguns, em se deixar ser libertos. E até hoje é assim. Existe alguma resistência em entender ou aceitar Cristo como verdadeiro libertador da alma. Não tem outro jeito. E ele dá esse conselho aí: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade era a palavra de Deus revelada a eles através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a verdade. Aleluia. Mas aí diz a Bíblia que alguns, no 33, diz assim, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Já começa um problema aqui. Primeiro, que quando Jesus esteve na Palestina, ali com os judeus, toda Jerusalém estava sendo dominada pelos romanos. E, inclusive, tinha judeus, por exemplo, como Zaqueu, como Levi, que trabalhava para os romanos, cobrando imposto dos judeus. Então, quem mandava em todo aquilo ali, não era nem eles, eram os romanos que mandavam. Mas quando ele fala aqui, na verdade, é não abrir mão de algo lá do passado. Não, Abraão, que é o nosso, é aquele que nós confiamos. Nós somos descendentes de Abraão. Só que é o seguinte: Abraão, na verdade, era o pai da fé. Abraão era o pai da fé. E eles insistiam nessa questão, dizendo exatamente isso. Ou seja, havia ali realmente uma resistência muito grande de serem libertos. E aí, na palavra de Deus, voltando mais adiante, diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, quem não está em Cristo ele é instigado a cometer erros, a cometer pecados, porque é Cristo que liberta, é o Senhor que liberta. E aqui ele fala, olha, bem claro: em verdade vos digo, que todo aquele ou qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer cidadã, aleluia, que comete pecado, é servo do pecado. Então passa a não ser servo do Senhor. Aí você fala bem assim: mas, peraí meus irmãos, peraí pastor, mas quem é que não peca? Realmente, 1 João capítulo 1, do versículo 7, 8, 9, é bem claro que não há quem não peque. Mas a palavra de Deus no verso 9 diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Porque a questão aqui, meus amados, não é a pessoa pecar. A questão aqui é a pessoa reconhecer que pecou e chegar diante de Deus e confessar e dizer para Ele. Ou seja, a questão aqui não é porque, mas todo mundo peca. Claro, todo mundo peca, todo mundo erra, em várias situações, momentos, acontece isso. Mas a questão é a pessoa reconhecer, na verdade, que pecou contra o Senhor e se aproxima de Deus e pede perdão, confessa o teu pecado. E aqui não é simplesmente chegar e dizer: Senhor,
perdoe-me as multidões de pecado, não é isso, mas é dar nome ao pecado, dar nome e sobrenome. Eu fiz isso, eu fiz assim, é a pessoa e Deus, e aí sim, é assim que funciona. Por quê? Para que a pessoa não permaneça sendo servo do pecado. Aqui na verdade é escravo do pecado. E a gente, irmãos, vê por aí afora muitas coisas acontecendo, muitas atrocidades. Na televisão está aí poder mostrar para todo mundo. Aonde você vai? Porque agora, por que essas coisas acontecem? Porque, irmãos, o Senhor Jesus Cristo falou em Marcos, no capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Então o que acontece? Ele deu ordem que pregasse, mas a questão aqui não está meramente na pregação, mas na rejeição à pregação. Como Isaías falou: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Glória a Deus. E aí o que acontece? Quando a pessoa não se permite Jesus entrar na sua vida, está à mercê de tudo isso, e a tendência é fazer exatamente o que desagrada ao Senhor. Por isso, quando olhamos aqui, o Senhor, ele começa numa palestra maravilhosa, mas aí havia essa rejeição, como acontece até hoje. E diz mais: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Olha, na antiga aliança, todo servo, como parte da lei, precisava ser ligado está ligado ali até o 7º ano, até o 7º ano, porque era servo, como está lá em Levítico capítulo 21, versículos de 2 a 4. Já o filho do Senhor, né, da fazenda, era o herdeiro, era livre. Ou seja, o que eu escolho agora? Eu escolho ser servo, ser escravo, ou escolho ser herdeiro, ou escolho ser livre? Essa é a pergunta que se faz. O que eu escolho agora? Eu escolho ser servo do pecado, ser escravo do pecado, ou ser livre e herdeiro? Porque a questão, meus amados, está das nossas escolhas, a escolha que eu faço, e é isso que vai fazer com que eu mostre o que eu sou, ou o que eu seja. Foi por isso que o Senhor falou, bem claro: e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade é a palavra. E eu falo para os irmãos, que aonde vocês forem hoje, em várias grupos de reuniões, de religiões, onde se reúnem várias, não só, não vou falar de denominação, porque denominação é evangélica, mas eu quero falar aqui sobre questão de religião mesmo. Aonde você vai, você encontra uma Bíblia. Se você vai no centro de Macumba, tem uma Bíblia, mas quem está lá é escravo do diabo. Se você for lá no espiritismo kardecista, tem uma Bíblia, mas eles falam sobre o Evangelho segundo Allan Kardec, aí a Bíblia fica de lado. A Bíblia fica de lado, tem uma Bíblia. Se você for nos mormons, tem uma Bíblia. Inclusive, eles usam muito o capítulo 1 de Tiago, versículo 5. Se alguém tem força de sabedoria, peça a Deus. Mas eles, quando vão falar contigo, eles têm lá a Bíblia e tem o livro de Joseph Smith, que é o patrono deles.
Ou seja, então não consegue ser liberto. Se você vai na maçonaria, tem uma Bíblia. Aonde você for, tem uma Bíblia. Mas a questão, amados, o que é que a palavra, qual é o efeito que a palavra tem feito na vida dessas pessoas? É a mesma coisa eu tenho Bíblia, mas se essa palavra, a Bíblia Sagrada, não estiver no meu coração, ele não trabalhar na minha vida, eu posso estar pregando, eu posso estar orando, eu posso estar até ensinando, mas não sou liberto. Porque pregar e ensinar, tudo isso é dom de Deus. Mas a libertação é quando a palavra realmente faz efeito em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, escreveu dizendo sobre isso: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Ou seja, o que é isso? Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, antes de tudo, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Por que ele falou isso? Porque os seus ouvintes estavam passando uma luta muito grande, uma luta travada, de dificuldade, perseguição. E até hoje é assim, porque quando alguém serve a Deus e passa por alguma dificuldade financeira, aí logo alguém começa a questionar: só pode estar em pecado, cadê o Deus da sua vida? Se alguém está desempregado, alguém sempre tem aquele enviado do diabo para poder dizer que está em pecado, por isso não tem trabalho. Se estiver doente, como se quem não ficasse doente. Se estiver doente, está doente assim porque está em pecado. Mas quando a palavra de Cristo está em nosso coração, quando nós santificamos Cristo em nosso coração, sabe o que acontece? A gente simplesmente olha, baseado em que você fala isso? Baseado em que você está dizendo que eu estou assim porque eu estou em pecado? O que você quer dizer com isso? Porque geralmente quando a pessoa fala isso, é para justificar a não aceitação de Jesus na sua vida. Você é crente e está passando por isso. Você é crente e está assim. Você é crente e vive assim. Digo, graças a Deus que eu sou crente. Graças a Deus que eu sou servo do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aí quando você pega, vai lá em Malaquias 3,18, diz exatamente que naquele dia se saberá quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Então o temor a Deus não está baseado nos bens que Ele pode me dar. O temor a Deus não está baseado no que Ele possa fazer por mim, porque o que tinha que fazer foi feito. Jesus foi crucificado, derramou o teu sangue na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, está à direita do Pai, intercedendo por todos nós. E mais, o adversário não tem autoridade sobre nossas vidas. O diabo não tem autoridade sobre nossas vidas. Isso é a Bíblia que fala. 1 João 5,18, bem claro. Está escrito que ele não tem autoridade. Que nós devemos ter essa noção, ter esse entendimento que quem é a nossa autoridade é Cristo, né? Então aquele que nasceu em Cristo, na verdade, o Senhor livra, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta e o Senhor guarda. O Senhor guarda. Então esse é que é o segredo. Então para os irmãos entenderem que louvado seja o nome de Jesus, ainda que passemos por dificuldade, mas pelo menos
um problema nós não temos, é de o adversário mandar em nossa vida, digitar o que devemos fazer, porque quem pode fazer isso é Cristo, porque nós pertencemos a Ele. A Bíblia é clara e diz na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, que nós fomos comprados por preço de sangue, e não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Ele. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos orientando, irmãos, porque vale a pena servir a Deus, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena. E como vale a pena? Então não é campanha da prosperidade que vai libertar ninguém, não é isso, não é isso. Não precisa nem fazer, nem devia existir agora de campanha da prosperidade. Se quiser, vai trabalhar, aí compra, aí vai próspero. Não tem que pegar, campanha, que nada, campanha de nada. Tem que servir a Cristo, tem que pertencer a Cristo, tem que estar em Cristo, aleluia. Isso é ser próspero. Ser próspero é ter Cristo em nossas vidas. E como as pessoas se enganam, como as pessoas se iludem, porque acham que prosperidade é ter um bom carro, é ter uma casa boa, é ter dinheiro no banco. Mas sabe de uma coisa, que tudo isso vai ficar aí, tudo isso vai ficar aí, vai ser destruído. Vivamos a nossa vida em Cristo, porque isso sim é ter uma vida cristã. Preste bem atenção nisso, meus amados irmãos. Não é que Deus não tenha prazer de abençoar, mas não é o foco principal de Deus. O foco principal do Senhor é salvar a nossa alma. Esse é o foco principal da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus possa continuar nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.